Então, 2 Coríntios 10, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, a partir do versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Eu queria orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, que em nome de Jesus todos os pensamentos, toda a mente seja levado cativo em obediência a Cristo nessa noite. Nós pedimos que seja denunciado toda a fortaleza, Senhor, toda a fortaleza espiritual que se levanta contra a revelação da verdadeira identidade em Cristo Jesus. Tudo aquilo que está inconsciente ou consciente, tudo aquilo, Senhor, que tem resistido à sua palavra, tem resistido ao seu evangelho, tem resistido ao reino de Deus, nós denunciamos nessa noite. Pedimos a intervenção do céu. Clamamos que haja em nome de Jesus o poder da cruz de Cristo sendo revelado em cada coração aqui, cada família representada. E sobre essa igreja, nós proclamamos, em nome de Jesus, que essas fortalezas espirituais, elas caem por terra, pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, esse texto já é conhecido, a gente já ouviu tantas vezes esse texto, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho, o que esse texto está dizendo? Existem situações que você não vai conseguir vencer usando as suas armas humanas. Não é brigando, não é falando, não é chorando, não é se revoltando, não é prometendo vingança. As armas não são humanas. Então, aqui, Paulo deixa bem claro, se você está usando essas armas, desista delas. Joga-las fora. Elas não vão te conduzir a uma vitória. E aí ele continua falando, a gente vive como ser humano, pois embora vivamos como homens, nós não lutamos como os padrões humanos. Então, a gente não pode usar as técnicas de guerra que os homens dessa terra usam. Nossas armas são outras. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E aqui eu paro. Quando Paulo fala de fortaleza aqui, no Novo Testamento, e a única vez em que esse termo é utilizado no Novo Testamento, ele está falando sobre prisão. É um lugar absolutamente fechado. Imagine paredes grossas, intransponíveis, que você não vai conseguir derrubar com uma martelada, que você não vai conseguir pegar esses equipamentos aí de pedreiro para derrubar, não. Imagina aquelas paredões medievais mesmo, aquelas paredes construídas com pedras colossais, que realmente davam até para construir casas em cima, passar cavalos e carroças em cima, de tão largas e fortes que elas eram. Paulo está dizendo isso. Essa prisão, essa fortaleza, ela tem esse tipo de parede. Então, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus está dizendo, as armas do céu, elas vão destruir fortalezas. Existe uma ação que parte da gente, nós vamos contra algo para destruir. Destruímos o quê? Argumentos e toda pretensão ou toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu não sei se vocês conseguiram desenhar essa cena, mas Paulo está dizendo, alguém está preso, num lugar fechado, absolutamente fechado e intransponível, paredes grossas, muito difícil da gente conseguir entrar. E aí Paulo diz, então Deus nos dá armas que não são humanas, e a gente vai lá e destrói tudo. O que Deus está falando aqui é de uma violência absurda, uma violência que vai golpear, até que essas prisões, essas paredes, elas vão ruir, e aí a pessoa que está lá dentro, adivinha só, ela sai de lá
Só que ela sai prisioneira. Prisioneira de quem? De Cristo Jesus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, resumindo, o que Paulo está dizendo é: você está preso em mentiras. Então, as armas espirituais vão ter que guerrear contra essas prisões e te arrancar de dentro desse lugar, para que então você não seja mais prisioneiro de mentiras, mas você seja prisioneiro da verdade, levando os seus pensamentos cativos em obediência a Cristo. Então, o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos denunciar situações de fortalezas espirituais na nossa vida, ou na vida de alguém que a gente conhece, ou na nossa igreja, ou no nosso bairro, e que muitas vezes a gente não tem consciência, mas estamos lá, presos nesse lugar que nos restringe, e Deus está falando de uma violência que tem que ser praticada contra essa prisão, para que você saia de lá e seja livre. Agora, o que vai ficar cativo é a sua mente, a mente de Cristo Jesus. Então, o que pode realmente ser um indício, né, de que eu estou debaixo desse cativeiro? O que sinaliza que eu estou realmente fechado numa fortaleza, né? Algumas situações na nossa vida, elas vão nos aprisionar nesse lugar. Então, por exemplo, você pode muito bem ter passado por uma situação tão terrível, né, na sua casa, na sua infância, na sua família, com alguma figura de autoridade que possa ter criado um sofrimento tão intenso em você, uma ferida tão grande, que essa dor do sofrimento, dessa situação que você viveu, vai te aprisionar nesse lugar de mentira. Você vai acreditar que aquela mentira é uma verdade. Você não sabe que não é verdade. Você acredita que aquilo é verdade, mas é mentira. E você convive com isso como se fosse uma coisa normal. Mas acontece que você não consegue ver. E aí o que precisa golpear contra essa mentira? A verdade da palavra de Deus. A verdade do reino. As armas do reino. Para que você então possa ver e entender. E tudo aquilo que é mentira, você vai reconhecer como mentira. Então, um exemplo disso, né? Uma menina, ela sofre um abuso sexual, o próprio pai violenta essa menina, e aí ela cresce crendo na mentira de que ela é a culpada pelo abuso. Então, ela acredita que, eu fui culpada por esse abuso. Então, ela entra nessa fortaleza espiritual, e aí ela sempre vai fazer algo contra a própria vida dela como uma punição por aquilo que ela não fez, mas que ela acredita que ela provocou. Né? Então, muitas vezes, é uma pessoa que vai viver debaixo de um sabotamento, né? Ela mesma se sabota. Então, quando as coisas estão ficando bem, ela provoca alguma situação para que as coisas fiquem mal de novo, porque ela não pode desfrutar de nenhuma recompensa, ela precisa ser punida, ela provocou alguma coisa. Então, essa mentira vai norteando essa pessoa e ela vai viver nessa fortaleza. E ela não entende por que a vida dela vive em ciclos repetitivos. As situações, elas são sempre recorrentes. Então, a prova de que nós estamos em uma fortaleza espiritual é porque a coisa se repete. É recorrente, é recorrente, é recorrente. Então, isso é um sintoma. A gente pode, por exemplo, ver uma pessoa que ela vive, você conhece ela há 10, 20, 30 anos, ela vive numa profunda ingratidão. Ela vive reclamando de tudo. A murmuração, a ingratidão. Então, assim, tudo que foi feito para aquela pessoa não adianta. Ela vai sempre ser ingrata, ela sempre vai olhar as coisas. Se você falar com ela, ela acredita profundamente que ela não está recebendo aquilo que ela merece. Então, essa ingratidão é uma revolta contra a falta daquilo que ela acha que ela teria que ter e ela não tem. Só que ela não entende que tem uma mentira norteando a vida dela, que é essa fortaleza da ingratidão. Então, ela está acostumada a olhar sempre as coisas ao redor pela falta. Essa prisão, essa fortaleza pode vir de situações familiares, pode vir de um comportamento dos pais, que ela foi assimilando como uma verdade. Então, a pessoa passa 20, 30 anos repetindo, reproduzindo aquele comportamento, e ela não entende que aquilo ali é uma prisão. Então, ela nunca vai desfrutar da alegria que a gratidão traz para o coração. Ela está num calabouço.
No calabouço você não respira um ar fresco, você não tem a visão das árvores, do campo, você não sente o sol batendo em você, você perde muito, você tem muitos prejuízos. Então, se a gente aceita viver numa fortaleza, você vai aceitar ter tantos roubos e prejuízos na sua vida. Ninguém que vive numa prisão vive a vida plena, né? Vive satisfeito. Então, por exemplo, tem gente que vive numa fortaleza da mentira. A mentira pode ter tomado a vida da pessoa em algum momento que ela falou a verdade, e aí, como decorrência dessa verdade que ela falou, ela sofreu algumas consequências, então ela começou a acreditar que toda vez que ela falasse a verdade, ela ia ter prejuízo. Então ela começou a prática da mentira, e a mentira foi tomando conta, porque a gente tem que entender que fortalezas espirituais, elas não acontecem de um dia para o outro. É como construir uma muralha, um castelo. Você acha que você vai conseguir arrastar aquelas pedras pesadas, enormes, de um dia para o outro e vai empilhar elas no muro, numa parede? Não, isso leva anos. Leva anos alguma coisa alimentada no secreto do nosso coração e que a gente vai alimentando essa mentira como verdade, e aí quando a gente vê, uma muralha, uma fortaleza. Então, tem várias situações que a gente poderia citar, né? Por exemplo, a falta de perdão. A falta de perdão é algo assim que, meu Deus do céu, quanto prejuízo a pessoa vai ter. Por quê? Porque ela está presa na mentira de que ela acha que ela tem direito de se vingar. Aí vocês lembram da parábola, né? Que o próprio Senhor lá falou assim, olha, o tanto que eu perdoei você, e você não perdoou aquele que te devia tão menos. Então, por causa da sua falta de perdão, você vai ser jogado aos verdugos, para ser atormentado por eles. Então, às vezes a falta de perdão vai levar a pessoa para uma prisão, e aí a decorrência dos prejuízos que a prisão traz. Tem pessoas que são presas nesse calabouço do medo, tem medo de tudo, né? Desde coisas simples que a gente às vezes fala assim, isso não tem nada a ver, medo de dirigir, mas às vezes ela tem medo de trabalhar. Então, assim, as fortalezas, elas são as mais diversas possíveis, né? Vícios, pode ser a fortaleza da pornografia, começou uma vez, e aí a pessoa está lá, ela chora, ela sofre, ela quer sair daquilo, mas porque é uma fortaleza, ela não consegue. É como esmurrar uma parede grossa, achando que vai conseguir sair. Não consegue. Então, o que eu e você, a gente sofre ano após ano e fala, puxa, eu não queria sentir isso, eu não queria fazer isso, eu não queria reagir assim, e aquilo parece que domina a sua vida, que domina a minha vida. O que é que ano após ano tem se repetido, sem que a gente tenha forças para vencer? Nós precisamos, nessa noite, denunciar. Pessoas que vivem para agradar o outro, são coisas que a gente foi tratando ao longo dessas pautas, né? O desejo de agradar o outro pode ser uma fortaleza terrível, você não vive a sua vida. Você é escravo do outro, você é jogado de um lado para o outro, como se você fosse uma marionete, como se você fosse ali, né, aquele boneco sendo manipulado. Você não tem vida própria, você não pode trilhar o seu próprio caminho, você vive refém do outro, porque você vive para agradar o outro. Então, quais são as fortalezas que você acredita que realmente estão aí presentes, muitas vezes de maneira sutil? Tem algumas que elas são disfarçadas de uma coisa boa. Por exemplo, perfeccionismo. A pessoa que ela é perfeccionista, ao contrário da excelência, ela sofre muito. E, geralmente, o perfeccionista, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque o rigor com que ele conduz as coisas é tão grande que é aquela pessoa que deixa as tarefas tudo para terminar. Então, ela não termina porque ela é perfeccionista, então tem que ser perfeito, então eu não vou terminar porque não está no nível, né, de perfeição que eu planejei, que eu projetei, que eu enxerguei. E ela vive nesse sentimento de dor, de sofrimento, porque não conclui nada, né? E vive ali sofrendo. Então, o que te sabota? O que é recorrente? O que você luta contra, mas parece um elástico? Você dá dois passos e, bum, te puxa para trás. Isso pode ser uma fortaleza. Há uma resistência, olha o que Paulo fala. Ela resiste, ela se levanta contra o conhecimento de Deus. Ela se levanta contra a verdade que está batendo na porta e falando assim, eu vou entrar e te livrar desse cativeiro de mentira. Você está preso num lugar e a verdade de Deus tem que denunciar que isso é mentira.
Você está acreditando numa mentira. Isso não é a verdade sobre a sua vida, isso não é a verdade sobre quem você é, isso não é a verdade sobre Deus, né? Por exemplo, tem gente que teve uma experiência muito ruim na igreja. E aí ela foi apresentada a um Deus cruel, um Deus rigoroso, um Deus severo, um Deus que não ama. E ela vai passar, ela teve tantos traumas que ela realmente vai acreditar que Deus é assim. Então, toda vez que ela fracassar, que ela pecar, ela vai enxergar um Deus de cara feia, com os olhos assim, sabe, saindo fogo, fazendo de tudo para puni-la pelo que ela fez. Ela não vai conseguir enxergar a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, ela não consegue enxergar. Então, isso é uma fortaleza. É uma fortaleza. Por exemplo, eu posso, assim, claramente entender que eu vivi um tempo durante muitos anos da minha vida numa fortaleza, que é porque eu tinha um pai que era muito distante, indiferente, um pai que não tinha afeto, não tinha aproximação. Então, eu entendia que Deus era assim. Aquela vivência com meu pai foi construindo uma fortaleza espiritual, aonde Deus, para mim, era exatamente como meu pai era. Então, assim, quantas vezes eu ia orar e eu via exatamente Deus como meu pai, indiferente, carrancudo, cara feia, desinteressado por mim, não querendo conversar, não querendo dialogar. E eu sustentei durante muito tempo a ideia de que Deus era isso. Olha, eu vou falar para vocês, gente, todas as vezes que eu ouvia um pastor falar sobre a bondade de Deus, todas as vezes que eu ouvia uma canção falando que Deus é bom, no meu coração, imediatamente, eu pensava, isso é mentira. Mas eu tinha um medo de falar abertamente. Porque como é que eu vou me atrever a falar que é mentira, que Deus não é bom? E aí eu guardava para mim, mas assim, gente, durante muito tempo, depois de casada, eu pensava, mas não é verdade. Deus não é bom. Deus não é bom. Então, isso foi uma fortaleza que se instalou. Então, a minha percepção a respeito de Deus era uma mentira. Eu acreditava que Deus não era bom, que Deus, Ele era rigoroso demais em algumas coisas, que Deus era distante demais, né? E aí, quando essa fortaleza ela foi denunciada, e eu ia para a Bíblia, que são as armas espirituais, e eu via histórias e a revelação da bondade de Deus aqui, eu fui tomada de uma cura, meu Deus, devastadora, avassaladora. Porque aí, de repente, aquela mentira de que Deus não é bom, ela foi esmagada, ela foi confrontada pelo conhecimento de Deus. Ela foi confrontada pelas armas espirituais. E aí os meus olhos se abriram quando eu via, meu Deus do céu, quantas vezes eu tive que sentar no chão e chorar a bondade do Senhor, de tão gloriosa que ela é, né? E aí, quando eu lia lá o Salmo 23, Davi falando, certamente que sua bondade e misericórdia me seguirão, eu falava, é verdade, eu sou perseguida por essa bondade, eu vejo ela, eu posso até ver os contornos dessa bondade. Isso é a libertação de um cativeiro, de uma fortaleza espiritual. Então, esse é um exemplo. E a gente, nesses dias que a gente tem guerreado contra falsas identidades, Satanás vai fazer de tudo para que você resista atrás desses muros. Vai fazer de tudo para que você proteja essa fortaleza, essa mentira, com seus escudos. Então, ele vai fazer você fugir da conversa, vai fazer você, inconscientemente ou conscientemente, evitar o confronto. Vai fazer você realmente, né, evitar isso. E aí isso vai fazer o quê? Vai trazer para a sua vida o prejuízo, porque se você está com essa fortaleza há 5, 10, 15 anos, você vai prorrogar isso aí, prolongar isso aí por mais quanto tempo? Quantas coisas nós vamos perder? Quantas desfrutes da presença poderosa do Senhor, da revelação do amor dEle, né? Quanta coisa, quanta cura vai brotar quando a gente sair desse porão sufocante, esse lugar insalubre, escuro, sem revelação de Deus, fechado, que nos aprisiona. Quanta vida! Então, é muito importante a gente entender que nós podemos estar realmente aprisionados em fortalezas. E tem tantas outras, pode ser o orgulho, né? E como diz o ditado aí, orgulho é igual ao mau hálito, né? Quem tem nunca sabe que tem. Então, a pessoa pode se achar a pessoa mais humilde da face da terra, mas todo mundo que olha fala, é um poço de orgulho, né? E aí não adianta a gente achar que
orgulhosamente a gente vai ver na presença do Senhor, a palavra de Deus diz, o orgulho, ele precede a queda. A pessoa só vive tombando, tombando, tombando. Muda de igreja e vive tombando. Vai para o trabalho e só tomba. Aonde ela está se relacionando está com problema. Por quê? Por causa do orgulho que está presente na vida dela. Só que é uma fortaleza. Ela se acha humilde, ela se acha uma pessoa tão quebrantada, mas é orgulhosa. E é tão fácil, né? A gente vê o defeito do outro, mas quando é o nosso a gente não enxerga. É uma cegueira. Então nós precisamos clamar. E como isso começa? Começa a gente clamando com um coração bem sincero, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu estou numa fortaleza espiritual, eu quero sair desse lugar. Eu não quero ficar aqui. Eu preciso ser livre desse cativeiro. Eu preciso realmente respirar o ar puro. Esse tempo que nós estamos aqui, o privilégio da gente partilhar umas com as outras, é realmente abrir o nosso coração para Deus nos curar. Pedir ao Senhor: eu quero ser livre. Seja qual for esse cativeiro onde eu estiver, eu quero ser livre. E olha, uma das situações que mais nos impede de sermos livres é realmente o orgulho de se expor. A gente quer preservar a nossa imagem diante do outro, e aí a gente acaba não tendo essa coragem de falar: eu me identifico com isso, realmente em algum grau isso está acontecendo comigo, né? Então, que o Senhor nos ajude a ter esse quebrantamento, essa coragem de abrir o nosso coração para ser curado. Vocês lembram daquela mulher? Ela chegou para Jesus, ali querendo tocar nele. Uma mulher que teve que vencer muitos desafios no meio do caminho para chegar até Jesus. Primeiro que na condição dela, com fluxo de sangue, com a hemorragia, ela não podia nem andar em público, né? Ela tinha que ficar num ambiente restrito. E depois, assim, o mínimo, toda a força que ainda existia ali nela, ela usou para quê? Ela usou para ir lá e tocar em Jesus, né? Ela se expôs. Daí quando ele parece que ia dar uma bronca nela: quem me tocou? Que de mim saiu o poder. Ela lá toda... Às vezes a gente tem que ter essa coragem de falar: Senhor, não quero mais ver desse jeito. Não quero ser uma pessoa que qualquer coisa eu saio do eixo, né? Eu grito com o marido, eu ponho a casa tudo de perna para o ar. Não quero ser alguém que não tem diligência, que não tem perseverança. Uma dos sintomas dessas fortalezas é a pessoa inconstante em tudo que faz. Porque se ela está presa, ela é inconstante, ela não consegue sair do lugar. Então ela tem esse ânimo dobre. É aquela pessoa que também fica bem um tempo na igreja, daqui a pouco some porque está revoltada, porque alguma coisa aconteceu. Mas quando nós somos convidados a sair desses muros, desses lugares de prisão, e a vida de Deus começa a brotar dentro de nós, parece que tudo que a gente faz, a gente tem os passos firmados pelo Senhor. Nós somos diligentes no que vamos fazer. Não há essa inconstância nos caminhos, né? Não há essa inconstância nas emoções, essa inconstância no que falamos. Um dia a gente acredita num negócio, outro dia em outro, né? E eu queria que, assim, onde você está agora, você fosse sincero com você mesmo. O único que vai ouvir sua oração é Jesus. Seja sincero com você. Se exponha pelo menos para Deus. Para Ele você tem que parar com essas mentiras. Tem que parar com essas armas, né, carnais. Você tem que admitir: eu tenho medo, o medo me controla. Ou eu tenho raiva, eu não consigo mesmo perdoar. Ou o ciúme domina o meu coração. Eu não acredito na bondade de Deus. Seja qual for, né, qual for realmente essa fortaleza, mas que a gente possa ter um tempo agora de oração. Então, eu queria que você baixasse sua cabeça e falasse com o Senhor. E o Espírito Santo da verdade, que nos guia em toda a verdade, está aqui. Ele está aqui, trazendo para cada coração conselho, iluminando os lugares escuros. Fala conosco, Senhor. Ouve cada clamor nessa noite. Denuncia essas mentiras em nome de Jesus. Denuncia essas mentiras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos ficar nesse porão escuro, Senhor.
Nós não queremos ficar nesse porão escuro, nessa fortaleza espiritual. Nós golpeamos esses muros grandiosos com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor. Satanás é o pai da mentira. Senhor, Tu és o nosso Pai, o Deus da verdade, que nos guia em toda a verdade. Então nos confronta com a verdade, Senhor. Nos confronta com a verdade. Em nome de Jesus. O que nos aprisiona na inveja, nessas fortalezas da inveja, que não nos permite ver o quanto o Senhor deseja fazer florescer em nós uma verdadeira identidade, que não é cópia de nada nem ninguém. Essa escravidão que é agradar aos outros, a escravidão que é ficar refém do que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro vê, do que o outro fala. O medo, Senhor, o medo que toma conta de tudo, o medo que parece acorrentar os nossos pés, o medo que não deixa a gente avançar, o medo, a vergonha, Senhor. A vergonha, que é um peso nos ombros, a vergonha, tanta vergonha, Senhor, essa fortaleza da vergonha. A culpa, Senhor, que não sai, que dirige as nossas vidas, que não sai da nossa cabeça, a culpa, que faz com que a gente não sinta o perdão do Senhor, que não sinta o perdão, que nos faz lembrar daquilo que fizemos dia e noite, parece um tormento, tirando a paz, tirando o sossego do coração. O orgulho, Pai, que é uma arma levantada para se defender. Esse orgulho que dirige o coração, que dirige as reações, que domina a mente, que domina o falar. Medo de ser humilhado, medo de ser exposto. E a reação é o orgulho que foi se cauterizando, que foi crescendo, que foi ganhando corpo, até se tornar uma fortaleza. A mentira, Senhor. A mentira. A ponto de acreditarmos que se a gente falar a verdade, teremos prejuízo. E aí todo um falar mentiroso, exagerando as coisas, exagerando a informação, mentindo para ganhar aceitação, mentindo para impressionar o outro, mentindo a respeito de quem somos, mostrando ser alguém que não somos, porque temos medo de ser nós mesmos e não sermos aceitos como somos, Senhor. Prisão, fortaleza espiritual, calabouço, lugar escuro, sem ar, sem vida. O medo de se relacionar, Senhor, que nos isola dos irmãos, que nos isola das amizades, esse medo de novo ser maltratado, medo de novamente passar pela frustração, pelo conflito, pelas injustiças. E aí essa fortaleza foi crescendo, e hoje, por mais que a gente queira, parece que não dá, não vai. Você tenta, mas aí daqui a pouco você já desiste, porque essa muralha está bem alta diante de você, e você tenta dar passos de aproximação de alguém, mas você não consegue. As mentiras de que todo relacionamento é ruim, de que todas as pessoas são mal intencionadas, de que todo mundo vai te prejudicar, de que todo mundo vai ser injusto com você. O medo do abandono, o medo do abandono que faz com que o ciúme violento se manifeste. E aí você acha que controlando os outros, você vai estar segura do abandono. E aí isso é uma fortaleza, é uma mentira. É uma mentira. O ciúme não vai te proteger do abandono. Cristo vai te proteger do abandono. E o Senhor denuncia isso nessa noite. O ciúme não é uma arma eficiente.
a ingratidão, que muitas vezes faz você murmurar o tempo todo, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. Porque você acredita que ela vai compensar uma percepção errada que você tem a respeito de Deus, que Deus foi injusto com você, que Ele não te deu o que você merecia. Então a maneira de ofender o coração de Deus e talvez provocar Ele para que te olhe, é reclamar de tudo. Quem sabe eu reclamando, Ele perceba que eu fui injustiçado. Mas a mentira começa aí, quando você acredita que Deus em algum momento foi injusto com você. Em nome de Jesus, nós golpeamos, Senhor, essas paredes. Nós golpeamos essas paredes. Nós golpeamos essas paredes. A Tua palavra é a verdade. No Teu reino não existe meio termo. O Senhor é o caminho e a verdade, Senhor. E nós clamamos em nome de Jesus, que essas muralhas sejam golpeadas. Nós clamamos que os anjos do Senhor estejam fazendo isso agora. E que as mentes e os corações sejam iluminados com essa luz que dissipa as trevas, que mostra a verdade, que acende a lâmpada num lugar escuro, para que a gente possa ver tudo que está nessa sala. Então nós clamamos que cada um de nós, que cada coração aqui seja iluminado. Nós nos levantamos contra essas fortalezas nessa noite e declaramos que elas são denunciadas e que nós não seremos impedidos de saber quem somos em Ti. Não seremos impedidos de saber qual é a nossa verdadeira identidade no Senhor. Não seremos impedidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que as mentes sejam visitadas pelo Senhor, não só nessa noite, mas durante essa semana, Pai. Que o Senhor traga insights, mentiras, e que haja esse espanto, que você diga, eu não acredito que eu confiei nessas mentiras por tanto tempo. Como eu pude acreditar que isso fosse verdade? Como eu pude acreditar que essas mentiras fossem verdades? Essa não é a verdade. Essa não é a verdade de quem sou. Essa não é a reação correta que eu tenho que ter. Essa não é a maneira que o Senhor quer que eu viva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?